Pessoal, a aula de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode utilizar o GPT Criativo meu, o SpellDraw, para quem já tem aí na barra lateral, ou então só ir no buscar GPTs, explorar GPTs e procurar pelo nome, certo? Então, a gente pode, através das nossas solicitações, utilizar esses GPTs. Então, muito vai de como você solicita. Então, esse GPT aqui, ele cria cenas mágicas no estilo Disney Pixar, mas também ele pode criar para vocês aqueles mascotinhos que a gente está acostumado aí para kits digitais, para esses convites personalizados, beleza? Mas a gente tem que saber como solicitar para que ele crie nesse estilo também, com aquele fundo branco e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ele já aberto e eu vou solicitar para ele. Menina ruiva, olhos castanhos, usa vestido floral e tênis estilo Adidas. Eu gosto de colocar sempre o estilo do pé ou do que tá no pé, para poder ser de meia, ser de tênis, para poder a inteligência artificial geradora de imagem focar também nessa zona, porque não é sempre que sai a imagem inteira, principalmente para esses personagens que têm a cabeça um pouco mais grande, assim, maior em relação a todo o corpo, ele às vezes se concentra em outras zonas e não concentra a identificar o pé, a imagem da parte do corpo inteiro, digamos assim. Tênis estilo Adidas, está segurando Margarida. Colocar um prompt simples, porém, o que eu estou fazendo aqui? Esses são os elementos que a gente já sabe que compõem um prompt, e quanto mais detalhes a gente colocar, mais próximo vai ficar do que você está imaginando. Então, é uma menina ruiva, eu falo dos olhos, o que ela está vestindo, coloco o tênis para dar uma forçada, que ele coloque aí a imagem inteira, e está segurando Margarida. E vou colocar aqui, olha, fundo branco sólido para destaque da personagem. Se não, ele vai me colocar ela numa cena brilhante, numa cena floresta mágica e tudo mais. Mas como eu quero destacar a personagem, se eu coloco só isso daqui, ele já vai me colocar ela como um destaque principal na estrutura desse prompt, certo? Então vamos ver o que ele vai me dar. Ele já coloca aqui em inglês. Se vocês quiserem, pode pedir abaixo para ele traduzir, ele vai traduzir para vocês. Eu prefiro trabalhar com inglês nas plataformas, tudo bem? Aqui ele vai colocar o estilo, ele tá falando que a menina é delicada, enfim, tem os olhos expressivos, como a gente já sabe que é esse estilo Disney. Vou copiar aqui e vou jogar lá no meu Bing, que eu gosto de como sai aqui os estilos dessas imagens, como tá saindo no Bing Creator, tá? Vocês podem testar em qualquer outra gerador de imagem, no Copilot e tudo mais. Às vezes, o que a gente faz no Bing e no Copilot não sai muito legal, por exemplo, lá no Recraft, tá? Olha só, então aqui ele colocou duas, enfim, de quatro opções, eu gostei muito dessa, mas saiu também com outra. Olha que delicadeza, eu não falei o tamanho do cabelo, então ele me deu uma menininha com o cabelo mais curtinho. Mas olha só a expressividade do olho, né? O olho é bem característico da Disney. Colocou o vestido floral que eu falei, mas ele coloca algumas incorporações a mais para gerar essa imagem. Por isso que eu falo, quanto mais você delimitar, mais ele vai colocar algumas coisas para você. Se eu quisesse ter colocado meia rosa, eu iria delimitar mais ainda para a inteligência artificial gerar em como eu estou solicitando, certo? Isso daqui é o que vocês podem fazer nesse GPT. Então, vamos colocar aqui agora, olha, menino, astronauta, olhos marrom, usa bota azul, segurando o capacete. E daí vou copiar esse aqui, olha, fundo branco para destaque do personagem. Então, eu delimitei que é menino. Não falei a idade, poderia ter colocado também, por exemplo, aqui 7 anos para fazer 7, 12, enfim, ele vai delimitar ainda mais como seria esse personagem. É um astronauta, falei dos olhos, a bota, como eu falei, coloco a bota para que ele determine essa zona na imagem, para que realmente force a inteligência artificial a colocar também essa imagem na tela.
Vamos copiar aqui o prompt e levar lá no meu Big Creator para ver como que vai sair. Então, todas essas alterações que a gente faz aqui, e, por exemplo, se eu não gostar de alguma coisa que sai no prompt, eu posso colocar. Aqui ele colocou um jovem garoto, entendeu? Eu posso colocar até a idade, porque daí vai. Olha só que bonito, gente. Olha que belezinha. Saiu os quatro em pé. Vê que ele colocou a bota azul, esse aqui ele já não colocou. Aqui é azul, azul de quatro, três tem a botinha azul. Olha só que bonito que ele colocou as cores, né? Porém, nesse daqui ele ainda assim forçou e colocou umas estrelinhas ali no fundo, mas esses dois aqui já não. Gostei bastante desse aqui, olha. Então, vocês que trabalham com essas questões de produtos digitais, com isso daqui você já pode. Quem tem o Canva Pro pode tirar o fundo já direto no Canva, mas se não, você utiliza aí, tem outros links lá no grupo, eu já disponibilizei outros links também para fazer essa retirada. Então, olha que bonitinho, colocou aqui o astronauta, o olho ele colocou como eu falei. Eu não falei a cor do cabelo, então ele colocou como ele quis, certo? Então, a partir do que você solicita, a gente sempre fala isso, a gente pode utilizar todas essas ferramentas para acelerar o nosso processo criativo e o nosso processo de produção para quem trabalha com essas coisas. Então, se eu tenho esse bot aqui, eu já posso facilitar a minha criação até em larga escala desses tipos de mascotinhos, certo? E outra coisa, a gente não precisa sempre estar em função só da ferramenta, porque a ferramenta ela vai criar, mas a intenção é sempre nossa. Então, a partir de como eu solicito, são as respostas que a gente vai ter. Então, quanto mais perguntas e instruções você der melhorada, as suas respostas vão ser melhores. Eu sempre falo isso. Então, a magia está no prompt, nos detalhes, certo? A gente tem o prompt, certo? Então, essa solicitação é o que vai resultar nesse prompt final aqui. Então, vamos fazer mais um. Vou colocar unicórnio, brilhante, vou colocar brilhante, segurando cupcake. E também vou colocar o fundo, tá? Porque aqui a gente está fazendo esse para personagens, para destaque. Então, sempre colocando fundo branco sólido para destaque do personagem. Vamos ver o unicórnio brilhante segurando o cupcake. Vou colocar aqui, usa laço pink na cabeça. Vamos ver o que que vai sair, né? Esse brilhante talvez ele coloque no laço, porque eu deixei mais para cá. Enfim, vamos ver o que que sai. Vocês podem fazer a solicitação com o personagem que vocês quiserem. Se vocês quiserem um personagem mais delicado, é só incorporar isso na solicitação também, porque às vezes, vamos colocar aqui para ver como que vai sair o seu unicórnio. Às vezes a imagem no estilo Disney Pixar força bastante esse olho, esses olhos maiores, mais expressivos e tudo mais. Mas às vezes você não quer esse olhar tão intenso, apesar de que aqui saiu delicadinho, ó, esse aqui saiu lindo. Esse também. Não, esse aqui foi o mais próximo de estar no fundo, porque como é unicórnio, ele realmente ainda assim coloca como algo. Aqui saiu realmente sem o fundo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos fazer de novo esse do unicórnio, eu vou colocar aqui unicórnio, delicado, super fofo, usa laço pink na cabeça. Eu vou tirar esse laço aqui, só para ver se ele não faz uma menininha, para ver se ele faz só um unicórnio sem ser menininho. Unicórnio delicado, super fofo, brilhante, segurando cupcake, fundo, branco, sólido, tá tudo bem. Então, vamos pedir aqui. Então, vendo aqui, de qualquer forma vocês conseguem tirar o fundo, mas é sempre colocar o fundo, ele vai, de alguma maneira, nunca sai todas as imagens como a gente quer. Já falei sobre isso para vocês, a gente sempre tem que estar testando, porque a ferramenta vai fazer, mas não são todas que saem como a gente quer, por isso que são testes. E por isso que é interessante a gente ter todas essas ferramentas que facilitam por serem gratuitas. Olha só. Quando o prompt tem alguma palavra que ele não autoriza, esse prompt ele foi bloqueado. Por quê? Porque tem alguma palavra que dentro da política de conteúdo deles não deixa criar. Ah, mas qual seria? Não sei.
Não sei dizer exatamente qual daqui seria essas palavras, pode ser alguma coisa relacionado com segurando segurando alguma coisa, sempre tem algo que às vezes pode ser que bloqueie, enfim, tem uma série de coisas que pode ser. Vamos fazer aqui, ó, eu venho aqui nesse lapisinho e vou ver de novo, porque daí eu clico aqui, ele vai gerar um outro prompt da mesma solicitação que eu pedi aqui, certo? Então, vamos ver se agora ele colocando um outro prompt, a gente consegue criar essa mesma solicitação. Se não, a gente tem que trocar mesmo, porque às vezes a plataforma, às vezes é até sem noção, é coisa que realmente dentro da política deles acha. A gente pode também denunciar, mas eu não vou ficar fazendo isso aqui de denunciar, porque realmente são questões até mesmo de segurança para fazer outras imagens, certo? Vamos voltar aqui e vamos pegar esse novo prompt para ver se ele faz. Tem algumas palavras, olha, foi bloqueado de novo. Então vamos colocar outra coisa aqui. Unicórnio delicado, super fofo, ao lado de Margarida. Vamos ver. Então, são palavras que dentro do sistema deles pode bloquear. A gente tem que trocar o prompt, fazer alguma solicitação diferente para que o prompt não seja bloqueado, porque isso são questões internas. Também pode trabalhar com prompt em português, que sempre me perguntam. Sim, você pode traduzir e pode trabalhar tranquilamente com o prompt em português, mas às vezes, quando a gente cria um prompt e traduz, nem sempre a tradução sai como a gente queria. Olha só que lindo, adorei esses daqui. Esse daqui ficou fofo, olha, e esse. Vê então, mas ele não colocou muito fundo por ser unicórnio, que ainda assim é algo mágico, ele força ainda a colocar algum brilhozinho no fundo, mas a gente sempre tem que solicitar isso no prompt para ver. Vamos ver de novo aqui, olha. Use fundo branco sólido para destaque total da personagem. Como esse bot ele é focado no Disney, ele tende a criar essas questões mais mágicas, lúdicas, que vai ser específico dos filmes que a gente está acostumado a ver, com todo aquele tom, né, de cores, para simular um ambiente totalmente infantilizado, com toda essa magia que tem. Mas ele também pode te facilitar aí na criação desses personagens avulsos, para que você, inclusive, quiser criar uma história. Olha, agora já deu. Então, olha só, vê como a gente, quando solicita, use, coloquei aqui use e coloquei destaque total, certo? A gente também tem que solicitar, às vezes, forçando um pouco a IA, certo? Então, aqui ele já me deu de 4, ele me deu 3 com fundo branco. Olha que lindo esse daqui. Então é isso, gente. E se você quer um outro tipo de unicórnio, você pode traduzir até isso daqui, pode solicitar, pode colocar estilo mais delicado, pode incorporar outros estilos, me dê mais no estilo cartoon ou me dê no estilo 2D e não 3D, também pode, certo? Isso aqui é uma aula só para vocês verem as possibilidades que vocês podem ter com relação a esse tipo de imagem, de ilustração, que seria focado nos mascotinhos que a gente está acostumado aí para esses produtos digitais e esses cartões aí, esses produtos que são mais personalizados. Lembrando que todos os detalhes que vocês colocam no prompt, eles podem sim colocar. E o ChatGPT também agora incorporou um monte de atualizações. Vocês também podem subir aqui na plataforma. Você vem aqui em carregar documento e carregar do computador, né? E coloca aí, por exemplo, uma foto. Pode também solicitar que faça a menininha com o estilo dessa ilustração, dessa foto, certo? Não vou subir aqui porque eu não vou subir foto de pessoas aqui. Mas faça o teste depois, pode também subir aqui, colocar a foto, pedir que use as características, ou pode primeiro subir uma foto no chat normal, pedir as características da pessoa e depois fazer aqui a mascotinha com foco nesse estilo para que seja ainda mais personalizado. Beleza? Testa lá depois.